Desde pequeno, sempre que eu assistia os filmes de Astro Racers e via o Mark... O nome é Wild. Tá bom. É Wild, foi mal, perdão. Desde que eu assistia os filmes do Hot Wheels e via o Mark Wild, agora tá certo, eu sempre tive a mesma opinião sobre ele. Que cara insuportável, que cara chato, velho, só incomoda, fica pra um lado, pro outro. No terceiro filme incomoda todo mundo, fica batendo em todo mundo, fica gritando, fica resmungando. Que cara chato. Só que essa semana eu resolvi reassistir os filmes de Astro Racers, mas focando mais na narrativa do próprio Wild e vendo mais um pouco o lado dele. E hoje eu quero trazer um vídeo exclusivamente falando sobre o Wild e bancando um pouco o advogado do diabo, e quero falar mais sobre a questão do lado do Mark Wild. Então, se você está curioso, fica até aí e vamos lá. Ninguém diz pra mim o que fazer. E fala aí, filhos do fogo, beleza? Bom, eu sou o Tarktano, trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal. Então, antes de começar aí, de quebra aí, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E antes de começar o vídeo, eu quero só pedir perdão caso tenha algum barulho, coisa, porque tem simplesmente 3 obras aqui em volta da minha casa, estão fazendo de um lado pro outro, e aí tá muito difícil achar um horário bom que não tenha barulho aqui na minha janela. Então, se tiver algum barulho, peço perdão, mas sem enrolação, vamos começar. Tá, pula essa parte, Geek. Estamos aqui pra correr. Desde que é apresentado o Mark Wild pra gente no VIA 35, a gente pode ver que ele sempre foi uma espécie de irmão do Jor-El. Como assim, irmão do Jor-El? Ele sempre viveu às sombras do irmão dele. O irmão dele sempre era o campeão, ali, o Kurt Wild, é um piloto muito renomado, campeão, e o Mark aparentemente sempre viveu na sombra dele. Tanto que ele se espelhava no próprio Kurt e queria impressionar ele, falava que ele era um bom piloto, só que o Kurt nunca dava bola pra ele, nunca gostava dele, e aí no final eles acabam brigando ali, mas no final de tudo, no V35, eles acabam se resolvendo, legal, a gente te perdoa, tu é um bom piloto, coisa, eles acabam se unindo. Só que aí depois, quando a gente começa a assistir o Astro Racers, a coisa mudou. Mark! O nome é Wild. Por algum motivo que não nos é revelado sobre a questão entre o Astro Racers e o VIA 35, a gente não sabe por que o Mark Wild foi preso. A gente sabe que eles se envolveram em algum esquema que não cabe a mim teorizar, eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Existem alguns vídeos no YouTube falando sobre esse assunto, mas não é isso que importa na questão da história. A gente sabe que o Mark e o Kurt se envolveram como irmãos em algum tipo de negócio, um tipo de parceria, só que os parceiros deles foram desonestos, e aí o Kurt acabou saindo e o Mark não. Só que o Kurt poderia ter tirado o Mark da prisão. Ele disse, o próprio Kurt, que se ele pudesse falar, ele falaria e tiraria o Mark da prisão, só que ele não quis falar. Por quê? Porque a gente sabe que o Kurt Wild é um piloto muito renomado, é um piloto mundialmente conhecido. Então, talvez aquela questão de não sujar o meu nome, já como ele tinha uma grande reputação, ele não quis sujar o nome dele e acabou não comentando nada, não querendo falar nada, e o Mark acabou sendo preso. E a gente vê que ele pega 2 anos de cadeia. Depois que o Wild sai da prisão, a gente pode imaginar que ele não foi recepcionado mais pela família dele. Provavelmente a família dele deve ser uma família rica, né? Até pelo fato do Kurt ser um piloto, a família dele deve ser rica, e aí pela questão dele ser um filho que acabou indo preso, deve ter manchado muito a imagem da família dele. Então eles não recepcionaram ele de volta pra casa. Tanto que quando ele vai falar com o Torque, ele fala que ele quer entrar para Metal Maniacs porque ele não tem mais para onde ir, ele não tem mais para onde ficar, e aí o Torque acaba abraçando ele ali na equipe de corridas. Só que desde que o Mark saiu da prisão, aparentemente o Kurt nunca pediu desculpas a ele. Sempre os diálogos que é mostrado pra gente no primeiro, no segundo filme, é sempre só os dois brigando, o Kurt provocando o Mark, xingando ele, nunca falando, olha cara, eu errei, sinto muito. O Kurt nunca pediu perdão pro Mark, a gente nunca viu uma reconciliação entre os dois. O Kurt parece que nunca deu bola, eles mal conversam ali no primeiro filme. Então isso foi o que fez mais raiva na questão do Mark Wild, cresceu mais raiva dentro dele, porque ele foi abandonado pelo próprio irmão dele, cara. Da onde isso? Não pode, o cara podia ter tirado ele e não tirou ele da prisão. E depois a gente parte pro reino da metrópole, que foi uma coisa
Cara, meu, imagina só, tu tá dormindo ali, toca o sinal, os pilotos vão ser selecionados, aí tu levanta, tu acabou não sendo selecionado, beleza? E aí tu vai ver, e o Monk tá dirigindo o teu carro. E não é só um carro, é o Spinebuster, cara, é o Batmóvel ali dos filmes de Hot Wheels. O Monk tá dirigindo o teu carro. Aí ele leva aquele teu carro pra dentro do reino, sem a tua autorização, né? Porque foi o Thor que autorizou, não foi nem o Mark. O Monk entra pro reino e quando ele volta... Ô, Monkey! Oh, Cadê o meu carro? Claro que não foi culpa do Monk ter perdido o Spinebuster nem nada do tipo, mas pensa só, o cara vai pro reino com o teu carro sem pedir, depois volta e não te testa o teu carro de volta e te destrói. E ainda por cima, supostamente o irmão dele, que é o maior rival, acabou ganhando esse reino, né? Até ali o Kurt Wright tinha ganhado o reino da Metrópole, mas a gente sabe depois que foram os Silencers que ganhou. Então imagina o sentimento, o cara vai lá pro reino com o teu carro sem tua permissão, volta pro Acelerodrome sem o teu carro e ainda teu irmão ganha aquele reino. Imagina o pensamento, imagina como estava se sentindo o Mark ali naquele momento. No filme, logo em seguida, no ponto de ruptura, é mostrado um diálogo muito interessante pra gente que o Mark fala pro Thor: olha, você não vai mais me impedir de correr nos reinos. Então, provavelmente o Thor que impediu o Mark de correr ou no Reino do Penhasco ou no Reino do Gelo, que se passa ali entre os dois filmes. Claro que o Mark ainda não estava com o carro pronto dele, a gente pode ver ele no Reino do Penhasco montando ali o Flateld, ele não estava nem com a pintura, mas talvez o Mark tenha até pedido, o Dr. Tella chamou ele, e aí o Mark falou: não, homem, empresta um carro para entrar no reino, já que tu emprestou o meu pro outro, tu pode emprestar um carro, né? E aí o Thor falou assim: não, contigo eu não vou emprestar carro nenhum, vai ficar aqui no Acelerodrome. Então o Mark acabou correndo no Reino da Água e só depois no Reino da Sucata que ele acaba correndo. Tem um intervalo muito grande de reinos. E aí finalmente o Mark monta o Flateld, que é outro carro lindo ali, monta e desafia o Thor para uma corrida. E o Thor prontamente aceita a corrida, ele já fala quando e onde, já sabendo ali que aquela corrida valeria o título posto de líder dos Metal Maniacs. E aí, por cima, o Mark ainda acaba ganhando essa corrida. Claro que não foi totalmente legal o jeito que ele ganhou a corrida, né? Ele bateu, fez isso, fez aquilo, mas de qualquer forma ele ganhou aquela corrida. E aí, depois que ele ganha a corrida, ninguém respeita ele, ninguém obedece ele. E aí, no Reino da Sucata, o Taro fala pro Mark: olha, precisa de mais que vencer uma corrida para ser um líder. Só que anteriormente, ali na parte onde eles estavam no refeitório, o próprio Taro fala pra Giga que o vencedor vai ser o líder dos Maniacs ali numa corrida. Tipo, qual que é a coerência? O cara falou: vamos fazer uma corrida valendo a liderança, valendo o título. Aí o Torque fala: beleza. Aí o Torque perde, ele ganha, e aí o pessoal fala: não, tem que ganhar mais do que uma corrida para ser um líder. Só que, pô, o cara ganhou ali, o que foi imposto ele ganhou, então por que ele não pode ser líder, sabe? Imagina a raiva que ficou na cabeça do Mark. E aí ele entra no Reino da Sucata, né? O pessoal, ninguém mais respeita ele, ninguém tá nem aí pra ele. Ele acaba batendo lá na disputa contra o Kurt. O Kurt, inclusive, não volta pra ajudar ele. Na verdade, nenhum Metal Maniac volta pra ajudar ele. Todo mundo abandonou ele. E aí só depois que o reino fecha, eles ficam tristes. Meu Deus, aí a gente tem que fazer um plano. Aí no quarto filme, o Mark Wilde já não é mais o Wilde, ele já não é mais aquele personagem. A gente pode ver em todos os diálogos dele no quarto filme que ele já não era mais aquele personagem que ele criou, parrudão, forte. Ele é o Mark normal de sempre, e ele acaba perdoando o irmão dele e acaba perdoando a equipe também, voltando para a equipe dos Metal Maniacs. E o que dá para resumir a trajetória do Mark Wilde é aquela própria teoria determinista, onde fala que o homem é fruto do meio que ele vive. Então o Mark foi fruto de muitas coisas e por isso que moldou aquele personagem que ele era, o Wilde, tão incrustado, tão raivoso, tão cheio de mágoa dentro do coração. Só que aí depois a gente vê que ele muda, né? Ele tem uma transição, vira outra pessoa e aí beleza, aí agora virou o Mark e deixou de ser aquele cara chato. Mas então, o que você acha a respeito do Mark Wilde? Você acha que ele era totalmente errado? Ele tinha um pingo de razão? O que você acha sobre essa questão do Mark Wilde? Comenta aí, eu quero ver o que você vai estar escrevendo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Foi isso e tem que voltar para a sede, pois o Minitalks está acabando. Falou!